Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman de Matemática. Estamos aqui nas nossas atividades curriculares complementares. Hoje uma aula para os nossos alunos da primeira série do ensino médio. Na verdade uma continuidade, vamos falar em duas aulas sobre função afim, estudo do sinal da função afim e na equação do primeiro grau, certo? Primeiro vamos entender o conceito de estudar o sinal de uma função, né? Você lembra, toda vez que se fala em função, você tem que lembrar que uma função é uma relação entre duas variáveis, né? Você tem uma variável y que está em função de uma outra variável x, certo? Essa relação se dá por uma lei de associação. Então, uma função é uma relação que se dá aos pares, né? A gente não pode falar de função com uma grandeza só. É sempre uma grandeza associada a uma outra grandeza, tá? Então, estudar o sinal dessa função é mais ou menos estudar um pouco dessa relação, certo? Então, quais são os valores, por exemplo, de x que tem imagens positivas? Quais são os valores de x que tem imagens negativas? Isso é estudar o sinal da função. Mas o que é imagem mesmo? É o valor que ele está relacionado. A relação não se dá aos pares. Cada valor de x não faz par com o valor de y. Então, quando você estuda o sinal da função, você estuda essa relação entre y e x. Beleza? Então, primeira essa pergunta, o que significa estudar o sinal da função? Uma função afim, ela tem essa estrutura aqui, ó. Geral, y igual a x mais b, né? Já falou disso aqui, né? Esse y, esse x são as nossas variáveis, esse a, esse b são coeficientes, são números constantes, números fixos. O y e o x são variáveis e o a e o b são constantes. Por exemplo, y igual a 4x mais 5. É um exemplo de uma função afim. Beleza? Então, significa estudar o sinal de uma função. Significa responder três coisas. Para quais valores de x o y é maior do que zero? Para quais valores de x o y é igual a zero? E para qual valor de x o y é menor do que zero? Quais valores de x têm imagens positivas? Quais valores de x têm imagens negativas? E quais valores de x têm imagem zero? Tá? Então, isso significa aqui estudar o sinal da função. Ok? Então, estudar o sinal da função é saber isso aqui. Em relação à função afim, que o gráfico é uma reta, você consegue ver isso através do gráfico, né? No caso, com duas situações. Primeira situação, quando a função é crescente. Também nós já vimos anteriormente que quando esse a aqui for positivo, né? Que é essa primeira situação, você tem uma função crescente, o valor de y, ele cresce a partir do momento que você aumenta o x. Professor, mas o que isso influencia no estudo do sinal? Influencia muita coisa, a gente vai ver aqui, tá? Então, nós temos que ver as duas situações da função afim. Para poder responder essas três coisas, a gente tem que analisar função crescente. A função é crescente quando esse coeficiente a for maior do que zero. Nós já estudamos isso em aulas anteriores. Aí você tem uma função crescente e declividade para a direita, tá? Vocês lembram que esse cara aqui, esse número aqui, que é onde o gráfico encosta o eixo x, é chamado de zero da função, que ele vale menos b sobre a? Então, se você perceber aqui, ó, se você pegar qualquer valor maior do que o zero da função, o gráfico está para cima. Então, valores maiores do que o zero da função, você vai ter imagens positivas. Ó. Qualquer valor que seja maior do que o zero da função, tem imagens positivas. Valores que são menores do que o zero da função, que é esse carinha aqui, que vale menos b sobre a, e tem imagens negativas. Então, o que acontece? Quando a função é crescente, quando o y vai ser maior do que zero? Quando é que eu tenho imagens negativas? Aliás, imagens positivas. Para qualquer x maior que o zero da função, que vale menos b sobre a. Certo? Ou seja, à direita do zero da função, qualquer valor que eu for buscar de x,
ele faz par com um valor positivo. Por quê? Porque o gráfico está para cima. Você sabe que do zero para cima, imagens positivas, do zero para baixo, imagens negativas. Quando é que o y vai ser igual a zero? Quando eu tenho imagem zero? Ora, para qualquer x que seja exatamente igual ao zero da função. Menos b sobre a. E onde estarão as minhas imagens negativas? Para o y menor do que zero. Ora, as imagens negativas, valores de y que estão associados a valores de x que são negativos, qualquer valor menor do que o zero da função. Ou seja, para qualquer x menor do que o zero da função. Então, isso aqui, turma, que significa estudar o sinal. Já vou fazer um exemplo numérico. Tá? Escrevi aqui na forma geral. Turma, então, é o seguinte, resumindo, função crescente, à direita do zero da função, valores de x que têm imagens positivas. À esquerda do zero da função, valores de x que têm imagens negativas. Se o x for igual a exatamente o zero da função, a imagem é zero. Ora, isso, turma, se inverte se você tem uma função decrescente. A função afim decrescente acontece quando esse coeficiente a ele for menor do que zero. Quando esse coeficiente a for menor do que zero, aí você tem uma função decrescente. Ó. Perceba que o valor de y vai diminuindo, ó, a declividade para a esquerda. E você vai perceber também que vai acontecer exatamente o contrário que acontece com a função crescente. Ó, nós temos aqui o nosso zero da função. Ó. Perceba que os valores maiores do que ele, que estão à direita dele, tem imagens negativas, ó, o gráfico está para baixo. Qualquer valor que eu for buscar aqui a imagem, ele vai estar, você vai ter um valor menor do que zero. Então, aqui, à direita do zero da função, são valores com imagens negativas. Pessoal, quando eu falo estudar o sinal da função, é estudar os valores de y e não os valores de x. É os valores de y que são imagens que estão associados aos valores de x. Beleza? E aqui, ó, à esquerda do zero da função, valores menores do que ele, todos têm imagens positivas. Então vai acontecer exatamente o contrário. Quando é que o y vai ser maior do que zero? Onde eu tenho imagens positivas? Para qualquer x menor do que o zero da função, que vale menos b sobre a. Quando é que o y vai ser igual a zero? Ora, o y vai ser igual a zero, aqui não muda, se o x for exatamente igual ao zero da função, que é menos b sobre a. E quando é que o y vai ser negativo, imagens negativas? Quando o x for maior do que o zero da função. Certo? Então, isso é estudar o sinal da função. Eu só faço um exemplo. O senhor escreveu de maneira geral. Vamos ver um exemplo de uma função afim para a gente estudar o sinal da função. Então, vamos fazer. Eu tenho uma função y igual a 4x menos 8. Que situação essa função se encontra? É na primeira situação ou na segunda situação? É a primeira. Por quê? Porque o meu a é positivo. Então, primeira coisa, identificar isso. Meu a é positivo, eu já sei que eu tenho a primeira situação. Meu a é maior do que zero. A segunda é você encontrar o zero da função, né? Que é esse carinha bem aqui, ó, que ele vai ser minha referência. Ele vale menos b sobre a. Ó. Então, menos b sobre a. Então, o b vale menos 8. Então, fica menos o menos 8, dividido pelo a, que é 4. Então, menos com menos dá mais. Meu zero da função é 2. Ó. Meu zero da função é 2. Então, vamos fazer um pequeno esboço aqui. Só com o eixo x. Vou colocar aqui só o eixo x. Está aqui o meu zero da função, 2. Como minha função é uma função crescente, o que vai acontecer? Meu gráfico vai estar assim, ó. Esse aqui é meu gráfico. Certo? Então, aqui eu vou ter imagens positivas
e aqui eu vou ter imagens negativas, como acontece aqui, ó. Certo? Então, respondendo essas três coisas. Isso aqui já é um estudo de sinal. Geométrico, mas é. Mas vamos escrever. Quando é que o y é maior do que zero? Ó, meu y vai ser maior do que zero, as minhas imagens serão positivas para qualquer x que seja maior do que 2. Está à direita do 2. Certo? Quando é que eu tenho y igual a zero? Y igual a zero. Se o meu x for exatamente igual a 2, que é o zero da função. Quando é que meu y vai ser menor do que zero? Onde eu tenho imagens negativas. Ora, para valores menores do que 2. X menor do que 2. Vamos fazer um teste. Se eu substituir o x por 3, tá? O 3 está à direita do 2. Então, se você substituir, ó, 4 vezes 3 dá 12, 12 menos 8, 4, um número positivo. Agora, experimente substituir o x por um valor menor do que 2. 1, por exemplo. 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 8 dá menos 4, uma imagem negativa. Então, estudando o sinal da função, eu consigo ver, saber quais valores de x estão associados a imagens positivas, negativas ou com imagem zero. Então, isso aqui significa estudar o sinal da função. Importante para resolver problema, importante para resolver inequações. Beleza? Vamos fazer aqui agora alguns exercícios em relação ao estudo do sinal. Ok, pessoal? Então, vamos resolver uma questão aqui. Seja a função afim f de x igual 2m menos 6 multiplica x mais 10. Para quais valores de x, m é uma função crescente. Olha só, turma, o que acontece aqui? Você tem a função, que é uma função de x igual a 2m menos 6 multiplicado por x mais 10. Ele quer saber para qual valor de m essa função é uma função crescente. O que acontece? Para que a função seja crescente, né, para uma função afim ser uma função crescente, o coeficiente a ele tem que ser maior do que zero, né? São aquelas duas situações que a gente citou na aula. Só que o coeficiente a é o número que acompanha x. No caso, o número que acompanha x ele está em função de um m, né? Nós temos 2m menos 6. Então, o que acontece? Esse m aqui, ele tem que ser um valor que torna esse coeficiente a positivo. Então, para que eu possa fazer isso, eu vou pegar, substituir o a pelo seu valor, que é 2m menos 6. Ó. Maior do que zero. E aí vou resolver essa inequação, né? Que a gente resolve já aqui antecipando, né? Que na equação a gente vai estudar no nosso próximo vídeo. Mas para você resolver uma inequação, você resolve, né, de forma bem similar ao que se faz com uma equação, né? Você isola o m, né, ou a letra, então vai ficar 2m maior que 6, né? Divide os dois lados por 2, ou esse 2 passa dividindo. Então m vai ser maior do que 6 dividido por 2. Então esse m aqui tem que ser maior do que 3. Então, para que essa função seja crescente, esse m tem que ser maior do que 3, porque um m maior do que 3 faz com que esse a seja positivo, e o a sendo positivo, a função é crescente. Então, nossa resposta é a letra B de bola. Perfeito? Vamos para a segunda. Sobre a função representada pelo gráfico abaixo, é correto afirmar que a função é decrescente? Pessoal, já pode descartar a opção A, porque aqui não é uma função decrescente. Perceba que a declividade está para a direita. Então, não é uma função crescente. B, a função admite imagens positivas para x maior que menos 3. Quem vai definir esse parâmetro não é o menos 3, é o 2, que é o zero da função. É o 2 que vai definir quem vai ter imagem positiva e quem tem imagem negativa. Então, não pode ser a letra B.
Letra C, a função admite imagens negativas para todo x maior do que 2? Olha, turma, não, porque veja bem, aqui tudo bem, o parâmetro está certo, é o 2, mas perceba que para frente do 2 o gráfico está para cima. Então esse pessoal aqui tem imagem positiva maior do que 2 e não negativa. Agora, menor do que 2, que tem imagem negativa, que foram as situações que a gente viu na aula. Beleza? Aí você tem a letra D. A função admite imagens positivas para todo x maior do que 2. É essa a resposta? Com certeza. Tá? A função admite imagens positivas para todo x maior do que 2. Resposta correta, letra D de dado. Beleza, turma? Vamos para a nossa última questão. O lucro L de uma empresa está em função da quantidade x de produtos vendidos de acordo com a função f de x igual a 25x menos 8.000. Diante do exposto, determine quantos produtos deverão ser vendidos, no mínimo, para que a empresa não apresente lucro negativo. Pessoal, o lucro está em função do x, né? O lucro é imagem. Então ele quer saber para qual mínimo de valores de x ele vai estar associado a um lucro positivo. Turma, isso é estudar o sinal. A gente responde a questão estudando o sinal. Veja só, o f de x igual a 25x menos 800. Para estudar o sinal dessa função, a gente precisa calcular o zero da função, né? Uma das alternativas de calcular o zero da função é usar a fórmula menos b sobre a. Mas você pode também igualar isso aqui a zero, né? Pegar 25x menos 8.000 e igualar isso aqui a zero. Aí você vai ter, resolvendo essa equação, você encontra o zero da função, para a gente não ficar sempre memorizando fórmula. Então, se eu resolver isso aqui, você vai encontrar 25x igual a 8.000. Não é isso? Esse 25 passa dividindo. X vai ser igual a 8.000 dividido por 25. E aí você vai encontrar um x valendo 320. Ora, se nós formos aqui fazer um esboço do gráfico desse lucro em função do x, você vai ter uma situação assim, ó. Aqui é o eixo, os valores de x, né? Aí você vai ter um gráfico, né, da função. Vamos ter um gráfico, uma reta, né, com a declividade para a direita, porque se trata de uma função crescente. Nós teremos bem aqui, ó, o 320, ó. Aí o que acontece analisando o sinal da função? Para qualquer valor maior que 320, está associado esse x a um lucro positivo. Se um valor for menor do que 320, ele vai estar associado a um lucro negativo. Isso significa o quê, pessoal? Que para que ele tenha um lucro positivo, ou para que ele não tenha um lucro negativo, no mínimo ele tem que vender 320. Porque quando ele tem 320, o lucro dele é zero. Se ele vender menos do que isso, ele vai ter um lucro negativo, ou seja, um prejuízo. Por exemplo, se ele vender 319, ele já vai ter um lucro negativo. Por quê? Porque 319 fica antes do 320. E todo número que está antes de 320 está associado a um valor negativo. Veja como é importante o estudo do sinal. Qualquer valor maior do que 320, por exemplo, 321, ele está associado a um valor negativo. Então, para que ele não tenha lucro negativo, ele tem que vender no mínimo 320, tá? Aí nós temos como resposta a letra D, C de casa. Beleza, galera? Valeu, até a próxima.